Você voltou, né? Você tá aqui porque você é um dos 3 perfis que eu destaquei no primeiro vídeo. E você não precisa entender tudo sobre tatuagem para fazer a escolha certa. Claro que não. Mas você precisa pelo menos saber que existem estilos diferentes de tatuagem. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui pelo menos os 5 estilos que são mais procurados e no final eu conto para vocês o estilo que eu trabalho. Roda a vinheta aí. Então, sem mais delongas, já vamos falar aí sobre os estilos de tatuagem. É o seguinte, o primeiro estilo que eu vou apresentar para vocês é o Black Work. Como o nome já diz, ele é um estilo que só se utiliza a tinta preta. Tem origem lá nas tatuas tribais e ela voltou com muita força. É um dos estilos mais procurados para fazer tatuagens e ela é bem usada para fazer tatuagens mais minimalistas, o que não impede também de fazer fechamentos com o Black Work. O estilo de tatu que uma das grandes vantagens dele é a durabilidade, né? O tatu feita com uma boa quantidade de preto, ela dura muito tempo. Altos estilo para quem tá querendo começar, porque dá para fazer uma tatu pequena, abrange muito desenhos autorais. O artista que ele é especializado no Black Work, ele tem a manha de desenhar. Você chega com um conceito para ele, ele transforma esse conceito num desenho Black Work e faz a tatuagem para você. E o segundo estilo que eu vou apresentar para vocês aqui é o geométrico. Ele está muito associado ao pontilhismo. O geométrico e pontilhismo andam juntos. Esse estilo é muito legal para as pessoas que gostam muito de simetria. O artista que ele é especialista em geométrico e manja muito, ele consegue fazer umas composições, uns encaixes anatômicos aí muito legais, causam uns efeitos 3D muito legais, usa-se muito pontilhismo, preenchido com preto em vários locais, feito sombras lisas, tá? Não é usado somente pontilhismo, então é uma mistura de todas essas técnicas dentro de um estilo só. Funciona muito bem para fazer fechamentos, funciona muito bem para fazer tatuagens pequenas, encaixes, a pessoa tem um espacinho sobrando e quer encaixar alguma coisa, um geométrico sempre é bem-vindo fazer aquele encaixezinho. E o terceiro estilo que eu vou trazer aqui para vocês é o oriental. A gente tem que ter um respeito para falar aqui do estilo oriental, porque é um dos estilos de tatu mais antigos do planeta. Uma tatuagem que carrega muita simbologia e muito significado. Existem muitos elementos dentro do estilo oriental: dragões, carpas, geishas, samurai, rania, e cada uma delas tem um significado muito poderoso. A pessoa que gosta de história dentro de uma tatuagem é um estilo muito bacana. Então tem que procurar, claro, uma pessoa especializada que vai saber te orientar com relação ao significado de cada elemento, e aí ela vai conseguir compor esses elementos aí com aqueles acabamentos fantásticos que existem dentro do oriental. Ele tem uma gama infinita de acabamentos e transições entre os elementos ali que podem ser feitos. É animal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre o estilo oriental, por favor, deixem um comentário aqui embaixo que vai ser um prazer falar sobre esse estilo. Eu vou estudar muito a fundo e vou trazer bastante informação para vocês. E o quarto estilo que eu apresento aqui para vocês é o Fine Line. É um estilo que veio com tudo agora, né, mais recente na tatuagem. Ele é um estilo voltado para linhas, para traços e traços finos. Aí a gente vem com aquele conceito de que, pô, tracinho fininho, que tatuagem bonita, a tatuagem tá bem feita porque o traço tá fininho. Claro, porque é o estilo Fine Line. Agora, quando você vai ali pro oriental, pro Black Work, pro geométrico, podem ter traços bem grossos, podem ter blocos de preto bem marcantes. Isso não indica que a tatuagem tá mal feita. O que indica uma tatuagem mal feita é um traço estourado, é uma pigmentação falhada. Agora, aqui no Fine Line, não. A gente tá falando de um estilo que a proposta dele são linhas finas. E a gente tem que concordar que quanto mais fininhas as linhas, mais uniformes elas estiverem ali, melhor vai ser o resultado. Então, aquelas mini escritinhas, florais, coisas bem delicadinhas mesmo. O público feminino procura mais um estilo bem bacana também para quem quer começar a fazer suas primeiras tatuagens, porque é uma tatuagem delicada, então é uma tatuagem que não vai ser grande, é um estilo legal para começar. Não que tenha que começar desse jeito, uma tatuagem pequena, é um mito também. Se você fizer as escolhas certas, você pode começar fechando
fechando o braço, né? Inclusive eu já tive vários clientes que a primeira tatu deles comigo foi fechamento de braço. E o quinto estilo, né, que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade não vai ser um só. Eu vou falar sobre 2 estilos ao mesmo tempo aqui, porque eu acho que seria covardia da minha parte não mencionar esses 2 estilos, por mais que eles não sejam mais estilos tão procurados dentro da tatuagem. O old school, ele é um dos estilos dos primórdios aí da tatu, linhas mais grossas, cores bem marcantes, sem muita transição de cor, só tem uma paleta de cores ali que pode ser usada dentro do estilo, e é difícil alguém que não tem um oldzinho, pelo menos, quem tem bastante tatu, pelo menos o oldzinho tem pelo corpo. E o segundo estilo dentro dessa linha é o New School, que foi uma evolução do Old School, já trazendo um pouco mais de liberdade para dentro do estilo Old School ali, como se fosse um Old School evoluído mesmo, assim. Uma característica bem forte do New School é a distorção de algumas formas, exageros, isso traz uma dinâmica bem legal. Cores, bem mais cores, né? Saiu daquela paleta que era uma paleta restrita de cores do Old School e foi para uma paleta bem maior de cores, com luz direta e contraluz, e dentro do Old School não tinha nada disso, eram cores chapadas, não tinha nada desse lance de brilho e tal. E já no New School já tem um efeito até de um certo realismo em certas coisas, apesar de não ser um estilo realista, gera volume ali através das cores. As linhas não são necessariamente o bold, né, que é a linha grossa, são linhas que se mesclam entre a linha fina, a linha esculpida e o bold. Então são feitos 3 tipos de linhas dentro do New School, enquanto que lá no Old School eram apenas linhas mais do bold mesmo, marcadão, e tinha alguma outra linha um pouco mais fina, mas que nem era muito fina, né? Então era o boldzão mesmo e uma linha ali normal, digamos assim, né? Mas sem esculpir nada, eram linhas marcadas ali, sempre da mesma espessura. Já no New School não, já tem uma transição ali, começar uma linha mais fina e terminar ela mais grossa. Tem essa diferença aí. E agora vou falar do estilo que eu faço, que é o realismo black and gray. Esse estilo ganhou muita força no movimento chicano, ganhou muita força na cadeia, porque os tatuadores dentro da cadeia, eles usavam o quê? Tinta à base de algum plástico, borracha, algo derretido, que daí fazia a tinta preta, né, o preto mais sólido ali, cinza de cigarro para fazer o sume, né, para fazer a tinta mais clarinha ali, as sombras mais claras. Então ficava aquele black and gray, onde tinham blocos de pretos e uma sombra bem lavadinha de cinza, tá? Então foi ali que foi ganhando força esse movimento do black and gray. Essas tatuagens, elas vieram evoluindo muito nos últimos tempos. Antigamente aí, como eu falei, esse sume, essa tinta diluída em cinza de cigarro, imagina, né? Era cinza de cigarro misturado com algum tipo de diluente, álcool, cachaça ou até mesmo água, e aplicava ali, ficava ali um tempo, mas conforme ia passando os anos, o corpo ia absorvendo e se perdia muito daquela sombra. O que acontecia é que a gente tinha tatuagens que ficavam mais aqueles blocos de preto assim e uma sombra bem lavada mesmo, ia sumindo com o tempo, assim, não tinha muito um volume realista. E aí com o tempo, com a evolução do material e com o estudo de novas técnicas, claro, né, a gente foi avançando, é um estilo que foi ganhando muita vida, né, muita forma, muito volume e realismo dentro do black and gray aí. E eu sou apaixonado por esse estilo desde o início da minha carreira, que já tenho mais de 9 anos aí, quase 10 anos de tatu, eu faço o realismo black and gray. E se algum desses estilos, né, já tocou teu coração, você já viu que, acho que é isso aí que eu gostei, que eu acho que é isso aí que eu vou fazer minha primeira tatuagem, já comenta aqui embaixo, já deixa o like no vídeo, então já vale o like nesse vídeo, né, porque eu já te ajudei a encontrar um estilo que você se identifica. Comenta aqui embaixo qual estilo que você mais se identificou, comenta aqui embaixo se você não se identificou com nenhum estilo. Existem muitos outros estilos também, né, quem sabe fazer um vídeo no futuro falando sobre muitos estilos de tatuagem que existem, não só esses 5 que eu citei aqui. Se eu já te ajudei até agora, por favor, deixa o seu like, que aí você me ajuda também. E agora que você já entendeu aí, pelo menos o básico sobre estilos de tatuagem, a gente encerra esse vídeo por aqui. E eu tenho que te pedir, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e faça um comentário. Tire sua dúvida através dos comentários aqui embaixo, porque lá no final da série
eu vou responder as melhores dúvidas que tiverem aqui nos comentários de todos os vídeos. A série continua, tá? Então não saia, já maratone a série, que agora você entende que não dá para fazer tatuagem no impulso, agora você já tem uma noção básica, pelo menos dos estilos que mais são procurados atualmente. No próximo vídeo, que é esse vídeo que tá aqui no canto, que você já pode clicar e ir direto para ele, nós vamos falar em como você vai reunir todas as suas referências para apresentar para o seu tatuador. Uma pasta legal de referências do que você gosta e do que você não gosta. Então, vai lá, clica no vídeo que eu te espero lá.